Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos agora iniciar com uma aula de ciências. Mas nossa aula de ciências hoje vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque nós vamos fazer uma revisão do que foi estudado de uma maneira mais resumida, certo? Mas nós vamos fazer uma revisão, porque nós já finalizamos o nosso livro de ciências. Então, toda vez que a gente finaliza um livro, eu faço outra videoaula, explicando e fazendo uma revisão dos conteúdos, como eu fiz em geografia, tá bom? No nosso livro de ciências tem uma página que nos ajuda muito com relação à revisão, que está na página 38 do livro de vocês. Mas eu vou preferir ir folheando o livro com vocês e falando os tópicos mais importantes, algo que eu considere mais relevante para fazer a revisão de vocês, tá bom? O nosso livro de ciências, ele vai iniciar lá na página 2, né, que a gente fala sobre o calor e a temperatura, tá? O que acontece? O calor é uma transferência de energia térmica entre os corpos que apresentam temperaturas diferentes. Ou seja, se eu estou com frio, eu vou colocar muitos agasalhos, vou colocar uma blusa maior e tal. Quando o sol vem, de início, a gente não sente aquele calorão e quero tirar todas as roupas extras que eu estou usando. Não, de início a gente fica bem fresquinho, aquele solzinho gostoso. E com o passar do tempo, com a transferência de energia, certo? Do sol para o nosso corpo, a gente e para a nossa roupa também, nós vamos começando a sentir calor e nós temos a necessidade de tirar um casaco, de tirar uma touca, de tirar alguns apetrechos que nós utilizamos para nos aquecer, tá bom? Da mesma forma que eu já expliquei para vocês na sala de aula, uma xícara, se tem uma xícara e eu coloco o café, de imediato a xícara não fica quente. Basta alguns segundos para a xícara também aquecer. Aqueles copos térmicos, né, tanto os descartáveis quanto os que a gente pode utilizar sempre, reutilizáveis, a gente não sente calor do lado de fora. Por quê? Porque é como se tivesse um isolante térmico que não deixa a temperatura ultrapassar aquele material e ficar também do lado de fora. Então, quando a gente põe um café quente no copo térmico, a gente vai sentir que ele está morninho, vai saber que tem algo quente dentro dele, mas o calor não vai ser totalmente transferido para o material, tá bom? Então, a gente consegue segurar aquele copo, consegue transportar aquele objeto da mesma forma, tá bom? Temperatura é uma medida de aquecimento do corpo. Então, se eu quero saber se eu estou com febre, ou se eu não estou com febre, se eu estou com muito frio, se eu estou passando por algum processo, eu vou utilizar um termômetro para saber a minha temperatura, se está elevada ou não, tá bom? Tanto é que eu tenho certeza que os pais de vocês utilizam sempre quando vocês estão com febre, né? Então, a temperatura, gente, os termômetros também são utilizados nas ruas. Acho que todo mundo aqui já deve ter observado andando de carro, de ônibus, a pé, enfim, que existem os totens que tem lá a temperatura e a data, tá bom? Aquele ali é um termômetro, tá? E na televisão também, no jornal, a gente tem também a questão da previsão do tempo, que fica lá a moça ou o rapaz com um mapa atrás, e ele vai mostrando as correntes de ar, vai mostrando a corrente de ar, onde vai estar calor, onde vai estar frio, onde tem probabilidade de chuva, tá bom? De tempestade. Então, quem trabalha com previsão do tempo nos mostra isso, mas lembrem-se, é uma previsão. É tipo assim, 80% de chance de ser da mesma forma? Sim, porque tem os meteorologistas, né, que trabalham e estudam muito isso, então eles têm conhecimento. Tá? Mas também pode ser que vai lá que vai cair uma tempestade e caia só uma chuvinha, tá bom? Ou cair uma chuva em áreas isoladas, áreas específicas, tá bom? Agora nós vamos falar sobre combustível comburente e o calor inicial. Vocês lembram que eu utilizei na sala de aula um copo, certo? Um papel e o fogo, o fósforo. Vocês lembram que eu fui explicar para vocês o que seria cada um deles, tá bom? Combustão, combustível, comburente e o calor inicial, tá bom? O fogo, ele é um processo que resulta, né, que é o resultado de uma combustão, tá bom? Mas para a combustão precisar acontecer, ele precisa de 3 elementos, que é o combustível, o comburente e o calor inicial, tá bom? O combustível é o material que sofre a combustão, ou seja, aquele que vai ser aquecido, que vai como se fosse segurar o fogo,
Poderia ser o papel, a gasolina, um gás de cozinha, são exemplos de combustíveis, ou seja, são as coisas que são inflamáveis. Se eu colocar o fogo ateia rapidamente e se espalha rapidamente. Tanto é que eu dei o exemplo do gás de cozinha para vocês. Se vocês estiverem no ambiente fechado, tem que ter muito cuidado se o gás estiver aberto. Por isso, quando a gente sai de casa, tem que conferir se o gás está fechado, tem que deixar pelo menos uma janela aberta, uma frestinha aberta, certo? Porque o ar vai correr e se por acaso tiver algum vazamento de gás, o gás vai embora. Porque se por acaso você abrir de vez e tiver alguma faísquinha ou algo do tipo, explode tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? O comburente é a substância que alimenta a combustão. O ar, por exemplo, é um comburente. Tanto é que no exemplo que eu fiz, eu coloquei o combustível, que seria o papel, certo? Eu coloquei o calor inicial, ateei fogo naquele papel, e ele ficou pegando fogo. A partir do momento em que eu peguei o copo e deixei isolado, deixando ele sem oxigênio, o que aconteceu? O fogo apagou rapidamente, tá? Então, o ar também, o oxigênio, ele é um componente muito importante. Tanto é que quando tem as queimadas, quando tá pegando fogo, vamos supor, um mato bem ali. Se estiver ventando muito, ele espalha esse fogo com muita facilidade, tá? Agora, se não estiver ventando, o fogo vai ficar mais localizado naquele pedacinho, naquele trechinho de mato que está pegando fogo, tá bom? O calor inicial é o calor necessário para iniciar a combustão. Uma faísca, a chama, um fósforo, isqueiro, como eu falei para vocês. Então, na nossa experiência no sala de aula foi o quê? O fósforo, eu utilizei ele como calor inicial. Como combustível, eu utilizei um pedaço de papel. E o comburente foi o ar. A partir do momento que eu peguei um copo e tampei, o que aconteceu? Ele apagou. Porque eu tirei o seu comburente. Tá bom? Vamos mais pra frente. Bom, transferência de calor. Existem os bons condutores de calor e os maus condutores de calor, isolantes térmicos, tá bom? Quando o calor passa de um objeto para o outro, dizemos que ocorre uma transferência de calor. Esses materiais são considerados bons condutores. Metais como ferro, alumínio, aço e cobre são alguns exemplos de materiais que conduzem bem o calor. Se eu pego uma panela, o intuito da panela é esse, né, gente? Se eu pego uma panela, o que vai acontecer com essa panela? Ela vai aquecer, o fogo da boca do fogão vai aquecer, vai passar o calor para a panela e do calor da panela vai passar para o alimento, para a água que eu tiver com a intenção de aquecer, tá bom? Então, por isso que as panelas são de alumínio, são de ferro, entre outros, tá bom? Existem materiais que não se aquecem ou demoram a se aquecer quando expostos ao calor. Esses materiais são chamados de maus condutores de calor ou isolante térmico. A madeira, a lã, o vidro, o isopor, a borracha e a cortiça são exemplos desses materiais. Uma madeira, se eu colocar uma panela quente na mesa de madeira e colocar a mão embaixo, pode ser que a gente sinta um pouquinho do calor, mas não tão quanto a temperatura necessária, a temperatura correta que tem aquela panela, entre outros, tá bom? Agora, nós vamos lá para substâncias e misturas, tá? Que foi um dos conteúdos que a gente viu bem recentemente. Quais são os estados da matéria, gente? Sólido, líquido e gasoso. Sabemos que existem o nome de cada um deles para passar de um para o outro. Sabemos que para eu ir do líquido do sólido para o líquido e depois para o gasoso, eu preciso aumentar a minha temperatura, certo? E se eu quiser vir do gasoso e voltar para o sólido, eu vou voltar para o líquido também, eu preciso diminuir e diminuindo a temperatura, tá bom? Porque até na aula, no vídeo que eu expliquei isso para vocês, eu fiz um esqueminha no quadro, explicadinho o nome de cada um deles, o que precisa e tudo mais. Vamos lá. Aí aqui mostra isso, que eu já expliquei para vocês várias vezes, até na online também expliquei, né? O que são as misturas? As misturas são formadas por mais de uma substância.
Bolo é um grande exemplo de uma mistura, eu sempre gosto de utilizar ele. Quando a gente vai fazer um feijão também é mistura, porque a gente põe os temperos, tá bom? Quando eu vou misturar sementes, também é um tipo de mistura, porque eu estou utilizando mais de duas substâncias, mais de uma substância, tá bom? Uma sopa de legumes, a própria areia, ela é uma mistura, tá bom? E existem as misturas que tem o aspecto uniforme e o aspecto não uniforme, tá bom? No pão francês, por exemplo, nós não conseguimos identificar cada um dos materiais. Então a mistura ela é bem uniforme, ela fica bem juntinho, então a gente sabe que um pão, mas que esteja lá somente o pão, a gente tem várias coisas naquele pão para ele ser feito. Agora, já uma salada de fruta, nós conseguimos identificar cada uma dessas misturas, dessas substâncias, tá bom? Agora nós vamos para a separação de misturas. Na separação de misturas, eu já expliquei para vocês que nós temos a catação, a peneiração, a filtração, decantação e a evaporação. Catação a gente pode fazer de uma forma bem manual, ou com uma pinça, ou com algum acessório dessa maneira, tá? A peneiração, a gente utiliza a peneira. É quando nós queremos separar duas substâncias e uma é diferente da outra. A gente consegue separar por meio da peneira, tá? Como eu já falei para vocês, a questão na mineração. Quando eles querem separar o ouro das outras rochas, das outras pedras, eles fazem a peneiração. A filtração é quando eu quero separar um sólido de um líquido. Um exemplo, o café, tá bom? Decantação. A decantação é quando nós temos alguma substância que é mais densa um líquido mais denso dentro de outro, ou seja, uma água com o sumo ou a polpa de um maracujá. A gente bate, ele vai misturar, mas quando ocorre a decantação, depois de um tempinho, ele vai se separar, tá bom? Vai ficar em cima a polpa mais grossa e embaixo o líquido. Da mesma forma, a água com terra, a água com areia. Se eu pegar aquela terra e misturar, vai ficar tudo junto. Se eu esperar um pouquinho, a areia desce e a água fica submersa, tá bom? Da mesma forma, a água e o óleo, como eu expliquei para vocês. Por mais que eu misture, as bolinhas de óleo sempre vão estar presentes e separadas na água, tá bom? E a evaporação, como falei para vocês, quando é elevado, quando o que não for dissolvido na água, quando for elevado a uma grande temperatura, vai ocorrer a evaporação. A água vai secar, vai evaporar, vai virar um vapor e a substância que estiver lá misturada vai ficar no fundo da panela, tá bom? Nós temos aqui também a questão das transformações dos materiais, que são as transformações físicas e as transformações químicas, tá bom? As transformações físicas e as transformações químicas, o que acontece com elas? Elas são separadas, certo? E as transformações, na verdade, quando ocorre a transformação física, ela tem uma mudança somente no seu aspecto, tá bom? Não no que forma ela. Se eu amassar uma latinha, a latinha vai permanecer a mesma, mas ela só vai estar amassada. Se eu amassar uma folha de papel, da mesma forma. Já as transformações químicas é quando ocorre uma mudança química. O bolo, por exemplo, ele tem uma textura pastosa, líquida, por mais que seja mais grossa. Quando eu coloco ele em alta temperatura, o que vai acontecer com ele? Ele vai endurecer, vai formar um bolo bem delicioso e eu não consigo voltar à sua forma inicial, tá bom? Vai formar o feijão, o arroz, entre outros, tá? Então, gente, o conteúdo de ciência de vocês é basicamente esse. É tudo muito simples, tá bom? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, assistam esse vídeo de revisão, voltem nas matérias de vocês. E para responder a prova de vocês, basta para estudar para a prova de vocês, assistam esse vídeo e também assistam os outros e olhem as atividades do caderno de vocês, entre outros, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.